Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos trazer as minhas leituras do mês de maio. Ainda foram alguns livros, tenho aqui toda uma coleção de BD para vos falar. Se já viram vídeos de sugestão de leitura sabem do que é que eu estou a falar, mas eu vou passar já para eles. Portanto, eu vou já começar pelos livros de banda desenhada. Eles foram lidos ao longo do mês, às vezes até intercalados com alguns dos outros livros que eu vou falar a seguir, mas eu achei que fazia mais sentido falar deles todos juntos porque é tudo a mesma coleção e, portanto, fica tudo junto. E essa coleção é... estes livros são tão pesados. Monstrous, portanto, volume 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já temos 6 volumes publicados. E esta é a história da Maika Meio Lobo, que está a tentar descobrir o que aconteceu à mãe, o porquê de ela conseguir falar com um deus antigo, porque é que toda a gente a quer tentar apanhar e matar, e portanto muitas situações, incluindo tentar parar uma guerra antes que ela comece. Neste momento da história a guerra está a acontecer, ela já percebeu que o papel dela vai ser um bocadinho diferente daquele que ela tinha imaginado. No entanto, também não está muito contente com o facto de haver pessoas que têm alguns planos para ela e ela vai mostrar de que fibra é feita e que podem querer usá-la, mas ela vai fazer as coisas à maneira dela, aquilo que ela acha melhor. E eu tenho todo um vlog de leitura destes livros, em que eu fui tomando notas também, porque estes livros ainda são grandes, têm muitos pormenores, é muito fácil nós cairmos de paraquedas neste mundo sem percebermos nada. À medida que a história vai avançando, vamos começando a compreender cada vez melhor, vamos criando ligações cada vez mais estreitas com os personagens da história e vamos começar a ficar preocupados quando alguma coisa acontece. Tenho então muitas notas sobre estes livros, que é para não ter de os reler todos novamente quando sair o 7º volume, e assim já me consigo situar um bocadinho na história. Sinceramente foi das melhores decisões que eu tomei em relação a estes livros. Aquele bloco de notas que está um ficheiro por cada um dos livros vai fazer com que eu consiga ir buscar detalhes que eu fui descrevendo à medida que ia passando pelas coisas e que mais tarde acabaram por fazer sentido. Portanto, há coisas que eu deixei sobre o que estava a acontecer, coisas sobre pensamentos meus relativamente ao mundo, relativamente à história, às personagens, e que mais tarde eu acabei por perceber se estava certa ou errada. Aconselho muito a tirarem notas destes livros e aconselho muito a ler, porque eles são mesmo muito bons. Portanto, os primeiros 6 volumes de Monsters, que é a história que está publicada até agora. Depois, li aqui o Quando a Noite Cai, de Laurent Petitmangin, um dos livros que me foi dado pela Bertrand quando nós nos juntámos para celebrar o Dia Mundial do Livro. Este era o livro que estava na minha wishlist, que eu tinha ficado com muita curiosidade quando vi que ele ia sair e quando li a sinopse, e efetivamente a sinopse eu achei extremamente interessante. O livro deixou-me aqui com sabor a pouco, e não é só a questão do tamanho do livro. Basicamente esta é a história de um pai e dos seus 2 filhos. Eles perderam a mãe não há muito tempo, há cerca de 1 ano, e portanto ainda estão a tentar retomar uma normalidade na vida deles, tentar encontrar um equilíbrio entre eles, porque no fundo a mãe era o cimento entre as várias pessoas da família e portanto o pai está a tentar fazer o melhor que sabe, o melhor que consegue pelos 2 filhos. Um dos filhos está praticamente a terminar o secundário, o outro é um bocadinho mais novo e portanto nós vamos ver aqui de que forma as expectativas que nós criamos para os nossos filhos às vezes saem defraudadas e a forma como a delicadeza das relações entre as personagens muitas vezes está ligada ao facto de nós criarmos essas expectativas e de as coisas não seguirem pelo caminho que nós esperamos. E a questão aqui é se conseguimos ou não dar a volta a essas expectativas e a forma como acabamos por deixar que elas estraguem, às vezes, as nossas relações com as pessoas que nos são mais próximas, com as pessoas que nos são mais importantes. É um livro que dá que pensar, é um livro que efetivamente acho que vale a pena debater. É um bom livro para um clube de leitura, porque acho que cada pessoa vai ter uma perspectiva muito pessoal relativamente a este assunto. Houve aqui muitas situações que me deixaram um bocado desagradada, porque às vezes a teimosia leva à melhor de nós e há coisas que nós fazemos e dizemos e que nem sequer nos arrependemos porque achamos que aquilo é o correto e depois acabamos por perder as pessoas que nos são importantes só porque não somos capazes de nos desviar de um caminho que nós achávamos que seria o caminho. E o que me chateou também foi um bocadinho os saltos temporais que existem aqui. Não tanto saltos temporais, porque não há um salto temporal muito grande, nós estamos a seguir a história tecnicamente
de forma bastante cronológica e é num espaço de tempo muito curto. O problema aqui é, acontece uma situação, essa cena acaba e passa para outra cena algum tempo depois. É como se não houvesse nada finalizado, não há fecho de situações, e depois o final deixou-me extremamente desiludida porque houve aqui alterações de opiniões assim, e isso para mim não funciona. Portanto, acho que a história efetivamente é muito interessante, acho que é muito boa para debater a forma como as nossas relações com os nossos pais e mesmo entre irmãos são tão delicadas, mas depois a forma como foi executado não me encheu as medidas, o que é uma pena porque eu estava mesmo muito interessada no livro. Mas, lá está, é um bom livro para debater, para falar com mais pessoas sobre ele e ver as perspectivas de cada um. O livro seguinte foi aqui o Esfirope, do Francisco Ramalheira, o primeiro livro dos 5 reinos, um livro que nos vem aqui introduzir no mundo que o Francisco criou. É um livro que tem alguma fantasia, há alguma magia, uma magia com um preço, e eu acho sempre muito interessante quando as pessoas optam por criar um mundo em que a magia tem um preço, em que drena algo de nós ou exige algo em troca de ser usada. E portanto nós temos aqui no fundo um reino que foi usurpado por alguém que não concordava com o rei e portanto acabou por o matar. Podia só ter deposto, mas não, acabou por o matar, e portanto acabou por se sentar nesse trono como imperador e está a fazer valer a sua vontade muito à base da opressão, do medo, porque há pessoas que acham que medo é equivalente a respeito. É fantástico. E portanto temos aqui, 20 anos mais tarde, depois de ele ter matado o rei, um grupo de rebeldes que se está a rebelar contra a situação e que finalmente decidiram fazer algo em relação ao assunto. E, portanto, como o imperador tem um círculo tão fechado à volta dele e a segurança faz com que seja muito difícil chegar a ele, eles decidem que uma boa forma de tentar abanar aqui o sistema é raptar a princesa. Nós vamos ver aqui de que forma as pessoas no reino estão a seguir as suas vidas, a forma como o facto do rei ter sido morto e aquele homem ter adotado o trono e o título de imperador para si próprio, a forma como ele governa aquele reino, a forma como as pessoas veem isso, está tudo neste livro. Acho que está extremamente interessante. O Francisco faz aqui paralelismos de política extremamente interessantes, muito bem feitos, está muito bem criado. Estou muito curiosa com a segunda parte da história, que é os Canaã, que já está cá em casa e, portanto, estou muito curiosa para ver o que é que o Francisco decidiu fazer daqui para a frente. Tem muito humor, é um livro com muito humor, tem muitas piadas de cegos, feitas por um cego, e adoro a forma como isto está estruturado, está fantástico. Depois tenho aqui Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, um livro de filosofia, escrito no início dos tempos, no início dos anos depois de Cristo. Portanto, Sêneca nasceu ainda uns 4 anos antes de Cristo, morreu 60 anos depois, se não me engano. Este livro foi escrito, não tenho bem certeza agora, não sei se eles fazem referência. Deixem-me ver aqui. Resparta. Não vais. No entanto, este livro é composto por de 3 textos, em que Sêneca vai acabar por dar a sua perspectiva relativamente à vida. Como nós nos devemos comportar relativamente à vida para não sentir que ela nos está a escapar entre os dedos. Ele é apologista de não haver excessos, nem no sentido de excessos a mais, nem excessos a menos, portanto, nem haver muito ócio, nem haver uma busca incessante pelas coisas que nós não temos. São 3 cartas que ele escreveu a pessoas, incluindo uma à mãe, numa altura em que ele foi exilado, em que ele vai divagar um pouco sobre o porquê de isso não ser uma coisa má, o porquê de nós devermos aproveitar as situações que aparecem na nossa vida, a forma como nós devemos vê-las não como um desperdício de tempo, não como um desperdício de vida, mas aproveitar o melhor daquilo que nos acontece. E se o que nos acontece é uma coisa má, é tentar tirar o melhor partido disso, aprender, no mínimo aprender com as situações que nos acontecem. É um livro que efetivamente tem aqui algumas marcações, porque eu gostei muito de algumas coisas que ele escreveu. Infelizmente, ele também acha que ler muito e ter uma biblioteca muito grande é desperdício.
lá está, é a questão dos exageros, mas não consigo concordar nele em relação a isso. No entanto, é um livro que eu gostei muito de ler e eu estou a ter cada vez mais interesse em ler algumas coisas de filosofia, que era uma disciplina em que eu era um zero à esquerda no secundário, porque implica decorar muitas coisas. Portanto, se a disciplina não fosse sobre decorar coisas, se fosse mais o debater de o que é a vida, o estarmos aqui, aquilo que devemos tirar, eu se calhar tinha gostado mais da disciplina. Portanto, menos correntes filosóficas, mais debate de questões filosóficas. Eu acho que tinha gostado disso. Se o professor assim não apanhar este vídeo, fica aqui a dica. Portanto, eu tinha gostado muito mais de debater questões filosóficas, mesmo na altura, porque era uma coisa que me interessava. Portanto, fica aqui, tenho uma sugestão de leitura para este livro também, basta ir ver para saberem também um bocadinho mais sobre cada uma das cartas. Depois, para o Clube Leitura, nós escolhemos aqui o Onde as Peras Caem, de Nana Ekvitmishvili, e eu a tentar ler este nome é só fantástico. Não cheguei a ver nenhuma das entrevistas que fizeram à autora, porque a autora esteve em Portugal, mais ou menos na altura em que o livro foi lançado. Este livro acompanha aqui um orfanato na Geórgia, portanto, Europa de Leste. É muito interessante, é uma história muito crua, a forma como está escrita. A escrita da Nana é extremamente crua, ela está ali a mostrar-nos as situações da perspectiva de uma das personagens e é muito interessante ver a forma como as personagens estão ligadas. Portanto, nós aqui acompanhamos a Lela, que já tem 18 anos, portanto, tecnicamente ela já não deveria estar no orfanato, ela deveria estar a sair, e no entanto ela tem uma ligação muito grande às pessoas que estão no orfanato, principalmente as crianças, e acaba por tentar ficar ali o máximo de tempo possível, portanto, para também conseguir ajudar as crianças dentro dos seus possíveis. Nós vemos aqui condições degradantes. A escola é considerada a escola dos idiotas, portanto as crianças que estão lá tecnicamente teriam ou necessidades educativas especiais ou o que quer que seja. A verdade é, efetivamente, existem algumas crianças com necessidades educativas especiais, mas também há ali muitos rejeitados pela família, rejeitados pela sociedade e acabam naquela escola. E portanto a Lela acaba por tomar como uma tarefa para si própria proteger algumas dessas crianças. Nós vemos aqui a forma como os adultos se comportam à volta destas crianças, a forma como as condições da escola não são boas, e está escrito de forma tão boa que um livro deste tamanho vai-vos deixar extremamente frustrados, extremamente enraivecidos. E a questão é, esta escola efetivamente existe, é uma escola que a autora via pela janela do prédio onde vivia, e mesmo que as situações aqui sejam ficcionadas, mesmo que as crianças sejam ficcionadas, é algo que foi baseado nas coisas que a autora via. E portanto é efetivamente um murro no estômago muito grande. É um livro que eu acho que deviam ler. Ele é muito pequenino, mas ele lê-se muito bem. Lá está, é cru, vão preparados para ele. É daqueles murros no estômago que uma pessoa precisa de digerir para continuar a vida, sabendo que há crianças efetivamente a passar por isto. Esta falta de apoios, esta falta de calor humano, esta falta de tudo, de condições de vida. Vale a pena. E o último livro que eu li em maio foi aqui O Último Fogo, de Alison Belsham, da série do Ladrão de Tatuagens. Portanto, o Ladrão de Tatuagens é o primeiro livro, este aqui é o segundo. Espero que a Bertrand traduza o terceiro e que esteja para breve. É uma série em que a única coisa que liga serão os inspectores e penso que será a Marnie, uma vez que é uma personagem que aparece no primeiro livro e que acaba por ter um papel bastante importante neste volume. Eles não têm ligação entre as histórias, no entanto, se vocês quiserem ler O Ladrão de Tatuagens, eu aconselho a lerem antes deste, uma vez que este aqui vai passar algum tempo no tribunal enquanto o caso anterior está a ser julgado. Portanto, nós vamos ter acesso a quem cometeu o crime, o como fez, quais foram as vítimas, se tem remorsos ou não, e portanto, se quiserem ler o primeiro livro e não gostarem de spoilers, comecem por esse. Ainda não li, portanto, não sei dizer-vos muito sobre ele. Sei que o tipo de modus operandi está diferente relativamente a este assassino, que é normal, são dois assassinos diferentes. E portanto neste livro nós temos raparigas a serem encontradas mutiladas, com alguns golpes nas mãos e nos pés, encharcadas em sangue, e quando acabam de ser limpas percebe-se que nenhuma dessas feridas é mortal. No entanto, elas têm uma tatuagem escrita no corpo em latim, e
24 horas depois do ataque acabam por morrer. E portanto, a primeira que acontece, eles acham muito estranho, quando surge a segunda, então vai começar uma corrida contra o tempo para tentar perceber quem é o assassino, o que é que está a provocar a morte das raparigas, uma vez que os sinais vitais delas estavam relativamente estáveis, mas de repente começam a decair, se nenhuma das feridas era mortal, o que é que está a fazer com que elas morram. Portanto, quem é, qual é o motivo por aí fora, nós temos uma corrida contra o relógio neste livro e é daqueles que se lê realmente só no fogo, porque nós queremos saber mais. Ao mesmo tempo que nós temos aqui um presente em que estamos a ver as coisas a acontecer, temos também acesso a alguns documentos do passado, uma espécie de diário em que nós estamos a ver alguém a falar. Nós percebemos que esse alguém será o assassino ou estará relacionado com ele e, portanto, se vocês não gostam de coisas em que acabam por perceber um pouco o motivo antes de saberem efetivamente quem é a pessoa que está por trás, então se calhar não vão gostar muito dessa parte. Eu achei extremamente interessante e gostei muito de ler este livro. Apesar de eu já saber uma boa parte do plot do primeiro por causa do tribunal, é um livro que eu tenho muita curiosidade e que eventualmente vou acabar por ler, porque coisas macabras e tatuagens, eu não sou muito disto, mas a minha atenção fica desperta. Portanto, estes foram os livros que eu li no mês de maio. Eu sei que não parecem muitos, tendo em conta que 6 destes volumes são bandas desenhadas. No entanto, esta banda desenhada tem tantos pormenores, tantos detalhes, é tão complexa que eu, ao tirar notas, efetivamente fui muito devagar em cada um dos volumes. Eu levei muito tempo a ler cada um dos volumes e foi uma experiência de leitura muito interessante o estar a tirar notas, até porque, como eu já tinha lido antes, pude-me dar ao trabalho de tirar esse tempo, sem ser a ânsia de saber o que é que ia acontecer a seguir, porque eu sabia o que é que ia acontecer a seguir e, portanto, deu para estar mais atenta aos detalhes. Eu gostei muito dos livros que li este mês. Pronto, tenho aqui uma pequena desilusão, fiquei mesmo triste, porque eu estava tão interessada naquele livro. No entanto, foram leituras muito boas e todas me trouxeram algo, mesmo aquela que eu não gostei assim tanto. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com interesse em ler algum destes livros, se não leram ainda, se houve algum que vocês discordam da minha opinião. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!